Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais essa edição do podcast Toques de Despertar. Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Adri. Seja muito bem-vinda também. Take 2. Take 2, já tentamos gravar uma vez e não deu certo, mas agora vai. A gente vai hoje desenvolver um assunto que começou na academia, hoje de manhã, porque a gente frequenta mesmo a academia. Na verdade, eu frequento, ela paga mensalidade, é praticamente uma Eu, acionista. eu faço doação, né? Tu já sabe. Eu sou uma pessoa caridosa, eu tenho esse gen dentro de mim. Então, eu penso nas pessoas que precisam, mesmo que seja um empresário. Então, é isso, né? Mas eu só fui para academia hoje, gente, por um único motivo. A Adriana me ofereceu comida, colocou comida no jogo. Putz, foi a motivação que eu precisava. Então, esse foi o único motivo pelo qual fui na academia hoje. Mas eu mantenho a minha doação. É verdade. E eu levei a comida, mantive minha parte na promessa. Enquanto a gente estava na academia, a gente trocou sobre algumas coisas que aconteceram conosco em áreas diferentes da vida, mas que nos levaram a conviver com sentimentos muito semelhantes e a exigir de nós medidas diferentes do que a gente normalmente faria se a gente estivesse no piloto automático. No meu caso, foi em relação ao trabalho, que diante de uma situação, depois de uma reunião, me foi demandado que eu fizesse uma série de atividades em um período de tempo muito curto e que eu entraria em um círculo pelo qual eu já passei e que eu sei que não me faz bem. O meu reflexo foi, ok, vou encerrar essa reunião e já vou começar a fazer para dar conta, porque eu precisava dar conta. Eu já estava sentindo aquele desconforto de não vou dar conta, e não queria viver com ele. Então eu já comecei a fazer, já abri o curso que eu tinha que fazer, já comecei a falar com a Fernanda e o WhatsApp. E aí o meu marido chegou em casa e falou assim: mas por que tu vai fazer isso? Por que tu vai se penalizar, sendo que vocês podem dar um tempo para fazer tudo com calma? E quando ele me falou aquilo, me doeu. Me doeu, eu não falei nada para ele. Ele disse que depois que ficou até meio desconfortável, porque foi um momento em que eu tive que aceitar, eu não vou dar conta e eu tenho que assumir isso. E aí eu falei para a Fernanda, não vou dar conta. Ela vibrou com com a minha expressão. E aí eu fui lá e falei para essa terceira pessoa que trabalha conosco, falei, ó, a gente esse mês não vai fazer, a gente vai fazer tudo com calma, no mês que vem a gente retoma. Depois disso, foi um misto, eu me senti bem pela decisão, mas eu senti muita culpa. Muita culpa. Foi muito difícil conviver com aquilo ontem. Hoje já estou melhor, estou lidando melhor com isso, mas eu estou tendo que conviver com essa sensação de desconforto, culpa, para saber por saber que é um passo importante para mim na minha mudança, na minha trajetória. Agora, Fer, conta como é que foi o teu processo. O meu processo veio na área afetiva, né? De um relacionamento cujo um limite meu, né, de um acordo entre as duas pessoas foi quebrado, né? E dentro desse acordo que foi quebrado, se passou então um limite meu que, né, uma Fernanda lá atrás, antiga, não se importaria por esse limite ter passado, porque eu iria fazer de tudo para que aquilo, né, aquele acordo, do jeito que então se mostrou naquele momento, se mantivesse para poder agradar o outro, para poder então ficar tudo bem com o outro, né? Mas como a gente já vem num processo, né, muito profundo aí de transformação, tanto eu quanto a Adri, a gente chega nesses momentos muito decisivos, muito consciente, né? É quase como um sentimento interno. Pô, eu conheço o padrão, né? Eu sei como eu ajo, mas eu não quero mais agir assim, porque isso é desrespeitar o meu ser, é desrespeitar o meu tempo, é desrespeitar o meu espaço naquele momento, né? E quando a gente volta a atenção para nós e tirar a atenção do externo, porque no teu caso, né, Adri, vê se faz sentido, né? Tu queria dar conta para o externo, para poder entregar mais material, para poder entregar mais conteúdo, para poder entregar mais os cursos, certo? Para outras pessoas, o teu foco é o externo.
o meu foco também era externo, é para agradar o outro, para não ser inconveniente ou chata com o outro, para não perder, de repente, a atenção do outro, porque então eu coloquei a atenção em mim numa decisão baseada naquilo que eu estava sentindo naquele momento, que é, isso eu não dou conta, né? Eu não dou conta de sustentar um passar de limites de novo na minha vida. Eu não dou conta, né? E ao mesmo tempo que eu sentia que eu não dava conta, portanto dei o limite, veio também o sentimento de culpa, né? O culpa, oh, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu podia entender mais uma vez, eu podia relevar mais uma vez. Quando eu falo mais uma vez, não é desta pessoa, mas é de vários outros situações recorrentes na minha vida ao longo da vida, como no caso ali a Adriana falou, né? É um padrão de comportamento que já vem se arrastando há muito tempo e que chega um momento na vida que à medida que tu vai te trabalhando internamente, tu vai tomando consciência desses padrões e não tem outra forma de você quebrar esse padrão se não trazer para a realidade e enfrentar o desconforto do momento de dizer não, do momento de dar um limite, do momento de tirar o foco de atenção do externo, do outro, e colocar o foco de atenção em ti, tá? Como eu estou me sentindo, eu dou conta disso que está acontecendo? Sim ou não? Não, eu não dou conta. Então é não. Esse aqui é o meu limite, eu só chego até aqui. Respeitar esse limite. Então, respeitar esse limite vai gerar duas coisas. A culpa, que foi o que nós duas, né, experimentamos em situações completamente distintas, mas o sentimento de dizer não para o externo, por uma neurose nossa de querer agradar o externo, seja ele qual for, né, de querer agradar, de ser aceita, de ser boa. Eu sou tão boa que eu ofereço tudo muito rápido, que eu aceito tudo do jeito que é. E tá tudo bem, fingindo que tá tudo bem. E o desconforto de passar pelo processo de ter uma grande incógnita. E aí? Falei o meu não. E aí? E aí? Tipo, como é que o outro vai reagir? Será que o outro vai gostar do meu não? Será que o outro vai compreender o meu não? E quando a gente tira o foco do outro e coloca o foco em nós, eu confesso, né, eu falei até para a Adriana e falei para algumas clientes minhas daquela semana, né, eu disse que eu fui dormir me dando um beijo no ombro. Eu não sabia qual era a reação do outro, mas eu fui me dando um beijo no ombro no sentido, nossa, Fê, parabéns. Que bom que tu te respeitou, Fernanda. Que bom que tu falou um não, Fernanda. Eu fui dormir feliz comigo. Assim como eu tenho certeza que foi um movimento que a Adriana viveu, né? De dormir feliz com ela. Porque a gente conseguiu respeitar um limite. Porque a gente conseguiu entender nesse grande movimento da vida, né? Que dar pequenos passos é o essencial se a gente quiser alcançar grandes resultados na nossa vida. Até porque, se eu não tivesse feito aquilo, eu não teria conseguido dormir pensando no tanto de coisa que eu tinha para fazer para dar conta. Mas aí, uma coisa que é curiosa também, que, obviamente, dependendo da situação que cada pessoa passa, o sentimento de desconforto pode variar um pouco, pode ser da culpa, às vezes é até uma dor maior, mas me explica por que é tão importante a gente sustentar esse desconforto, a gente viver essa dor que seja, a gente segurar, bancar essa culpa, para que a gente possa, a partir daí, gerar um ato de transformação, porque se a gente não sustenta e já vai fazendo para não precisar lidar com aquilo, foi a minha primeira reação. Nossa, já vou fazendo, já estava com a tela do curso aberta para fazer, para entender como é que eu tinha que fazer aquilo, e eu não precisaria lidar com aquela sensação de eu não dou conta. Como é que a gente lida com isso? Aí é que tá, vivendo. Não tem outra forma de lidar com isso senão vivendo. A nossa tendência diante do desconforto é fugir dele. Então eu volto para o padrão original. Não, eu deveria ter dito sim, ou eu deveria ter aceitado o desafio e vou dar conta, vou me sacrificar em várias outras áreas da minha vida, mas eu vou dar conta daquilo. Então, a gente só consegue ver o valor disso quando a gente atravessa
o movimento, e isso atravessa o sentimento, né, de desconforto, de não de ter um ponto de interrogação, de não ter o controle. Então, o maior benefício é não mais ficar refém do teu controle, desse padrão de comportamento que faz com que você acredite que você está no controle, porque se você faz do jeito que esperam, ou do jeito que tu acredita que os outros esperam, porque essa é a loucura, né? Do jeito que tu acredita que os outros esperam de você, você acha que você está no controle, mas na verdade você não está. Né? Você está numa ilusão muito grande dentro de você. E quando você volta, não, isso que eu sinto é o real de hoje. Eu volto para a vida, porque senão você fica na fantasia. E depois se frustra, porque as coisas não foram do jeito que tu queria. Não aconteceram no tempo que tu queria, da forma que tu queria, no momento que tu queria, porque, nossa, eu empreguei tanto empenho, eu fiz tanto, eu me dediquei tanto, eu passei por cima de mim para que o outro pudesse me ver e agora o outro não me reconhece. Que ingrato. Ou, nossa, como que as pessoas então não viram todo o meu trabalho, toda a minha dedicação? Entende que viver nisso é viver numa permanente ilusão. Agora, quando a gente larga a mão do controle, coloca o foco de atenção em nós, naquilo que eu estou sentindo, eu sinto que isso faz bem para mim hoje? Não, isso não faz. Isso faz bem para mim agora? Não, isso não faz. Eu não dou conta disso agora. Então eu volto para a realidade. Na realidade é onde a vida acontece. E dentro dessa realidade, nós mulheres, precisamos desenvolver a nossa energia de feminino. E talvez aqui esteja a essência do feminino, que é sustentar o processo. O feminino é o processo. Porque o masculino é exatamente isso. O masculino em excesso na mulher é o quê? É fazer. É controlar. É prever o que o outro precisa e já antecipar, para ter engatilhado o controle daquilo que vai acontecer. Porque se eu sei o que o outro precisa, eu já vou arranjar algum jeito de manifestar aquilo. Entende, gente, a relação do controle? Então, o controle é masculino. É nessas horas que a gente vê o quanto a gente está longe do nosso feminino. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que o feminino é o quanto eu cuido do meu cabelo, o quanto eu cuido da minha roupa, o quanto eu cuido da minha maquiagem, da minha pele. Isso é autocuidado, né? E também precisam ter limites com relação a isso, né? Agora, o feminino é aquele que sustenta o tempo para que o processo possa se dar. É que nem uma gestação, gente. A mulher gesta. E ela gesta o desconhecido, porque enquanto ela está gestando ali, ela não sabe como que a criança está crescendo. A gente pode ter a medicina aí que nos ajuda, né, a visualizar um pouco, mas ela não sabe o que vai acontecer no próximo mês. Ela está ali gestando e está ali esperando. O que está crescendo dentro dela, ela não tem controle sobre aquilo. E tudo bem. E é o mesmo movimento que a gente precisa aprender a resgatar dentro de nós para a nossa vida. Deixar o processo acontecer. Quanto mais rápido você quer que as coisas aconteçam, quanto mais tu tenta controlar para que as coisas aconteçam no teu tempo, do teu jeito, da tua forma, mais na energia masculina em desequilíbrio dentro de você, em excesso você está. E ela é importante, é importante. A energia do masculino é fundamental para nós. Contudo, não nesse excesso, que anula o processo, que anula o momento de sustentar esse desconforto de não saber o que vai acontecer. Faz sentido isso? Faz sentido. Eu estava pensando aqui na quantidade que a gente tem e que a gente busca de subterfúgios para não viver esse processo. Não viver o processo do sofrimento, da culpa, da dor. O que a gente pode fazer? A gente pode comer, a gente pode comprar, a gente pode beber, a gente pode usar drogas, a gente Pode se encher de atividade. Pode se encher de atividade, pode se encher de procedimentos estéticos, porque a gente não quer sustentar o processo de que estamos envelhecendo, que é um outro assunto que a gente vai falar em breve. Então, tem muitos subterfúgios. E a gente, obviamente, não quer viver aquilo, porque a gente vive numa sociedade em que tristeza é considerada uma emoção ruim, por exemplo. Então, ninguém quer viver a tristeza. Então, vamos lá procurar alguma coisa que faça essa tristeza ser anulada.
e aí a gente não se transforma. Como é que essas coisas aparecem no consultório, por exemplo? Sabe que tu falou agora, isso é muito interessante, porque me veio na cabeça uma história da minha filha, né, de uma situação que teve entre ela e o namorado, né, que eles se desentenderam. E é claro que ela entrou em contato comigo, né, para compartilhar aquilo que ela estava sentindo. E ela perguntou naquele momento, porque eles estavam em cidades diferentes, e no momento que teve esse desentendimento entre eles, ela só ia encontrar com ele 3 dias depois. E ela, nesse dia do desentendimento, ela ligou, conversou comigo, e ela disse: mãe, eu ligo para ele agora para a gente tentar resolver. E eu disse assim: olha, minha filha, já que tu está perguntando, a mãe vai te responder, né? Isso é uma resposta que só tu pode achar. Contudo, né? Processa primeiro isso que tu está sentindo, porque querer ligar agora e resolver agora por vídeo é querer controlar uma situação. É querer controlar para que as coisas não saiam do trilho daquilo que tu acha que é o certo. Só que isso está na nossa cabeça. Então, sente o que tu está sentindo agora. Ah, mãe, eu sinto que eu não quero falar com ele. Então, respeita o que tu sente. Quando você processar, tu vai ver que vai ser natural o movimento de vocês conversarem, até de forma mais consciente de tudo aquilo que aconteceu. Talvez ele vai se abrir mais até para você poder entender o que aconteceu com relação a ele, e você pode se abrir mais também para compartilhar aquilo que você sentiu. Porque nesse momento agora, vai ser briga de braço, entendeu? Eu vou querer controlar para que ele não pense isso, para que não pense aquilo, mas na verdade o momento precisa o quê? De digerir, processar, para ali na frente ver qual vai ser o passo que vai ser dado. E assim ela fez. E foi muito bonito o processo, porque ela voltou, ainda sentia que não queria falar com ele, né, naquele momento, marcaram para o outro dia, e aí as coisas se desenvolveram num diálogo muito profundo e muito curador, onde na verdade trouxe até mais união, conexão para eles, do que se fosse lá atrás, naquele momento, não, eu tenho que controlar, eu tenho que ter tudo certo, ele tem que entender o que está acontecendo, ela tem que entender o que está acontecendo. Não, ninguém tem que nada, né? É um fluir, desde que ambos se respeitem. E é isso que a gente precisa aprender a construir como mulheres, né? Tanto cultivar essa energia do masculino, né? Que nos permite fazer, conquistar, executar, mas também a essência daquilo que a mulher carrega como um portal, que é o feminino, e o feminino se manifesta nessas horas onde o desconforto vem e eu preciso sustentar. Porque senão eu vou querer sempre estar à frente do outro, tentando conduzir o outro, e a gente, na verdade, vive em superficialidades e não se aprofunda para nada, seja no trabalho, né? Muito possivelmente agora que tu vai te dar essa pausa, é bem possível que tu encontre movimentos muito mais profundos do que tu queres compartilhar, oferecer para a vida, do que se tu ficar só ali naquele fazer, da conta, que vai ficar numa superficialidade. Então, é bem possível que tu ache até mais propósito. Uma outra coisa interessante foi que eu percebi o meu corpo manifestando esse sentimento. Ele, obviamente que o corpo não veio e me falou no ouvido que assim seria muito fácil. Mas eu Que estava droga. atenta, mas eu estava atenta ao que ele estava me mostrando, a forma como aquilo estava me gerando um negócio no peito, como o meu corpo estava todo reagindo. Então, se eu não tivesse, como muitas vezes eu fiz, se eu tivesse ignorado essas sensações e tivesse dito, não, vou dar conta, não importa o preço que eu vou pagar, eu vou dar conta porque é Eu isso vou que eu tenho que bancar, fazer. né? Eu vou Eu vou bancar. bancar, eu vou bancar e não simplesmente me submeter novamente a um padrão de. Veja, gente, não é se submeter ao outro, não é se submeter a uma situação, porque não tem nada a ver com o externo, é se submeter a uma crença, a uma neurose dentro de você, a um padrão de comportamento dentro de você. Então a gente, veja, o outro é sempre o outro ou os acontecimentos são sempre um espelho de nós. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com aquilo que o outro traz e desperta em nós e como a gente vai se posicionar e se colocar diante daquela situação. Para que então a gente tenha a chance de fazer
ou tomar uma atitude diferente, baseada exatamente nisso que a Adri está falando. O que o meu corpo está falando nesse momento? Então, nesse momento, meu corpo gerou pressão no peito, o ombro endureceu, eu fiquei tensa, a minha respiração diminuiu, eu não consegui respirar com calma. Então, não é. Então, calma, né? Tem uma frase que eu acho muito linda, né? Primeiro acalma-te, depois permaneça assim pelo resto da vida. E é isso, né? Quando a gente encontra essa calma de se sentir e não acelerar, e já tem coisa marcada, e já tem outra coisa, vamos viver a vida, vamos ter que fazer, dar conta e resolver. Não, peraí, tem alguma coisa, tem uma desconexão. Existe uma desconexão aí. Existe uma desconexão de você com a realidade. Obviamente que o corpo não veio e me falou no ouvido que assim seria muito fácil. Mas eu estava atenta, mas eu estava atenta ao que ele estava me mostrando, a forma como aquilo estava me gerando um negócio no peito, como o meu corpo estava todo reagindo. Então, se eu não tivesse, como muitas vezes eu fiz, se eu tivesse ignorado essas sensações e tivesse dito, não, vou dar conta, não importa o preço que eu vou pagar, eu vou dar conta porque é isso eu vou que eu tenho que bancar, fazer. né? Eu vou bancar e não simplesmente me submeter novamente a um padrão de... Veja, gente, não é se submeter ao outro, não é se submeter a uma situação, porque não tem nada a ver com o externo, é se submeter a uma crença, a uma neurose dentro de você, a um padrão de comportamento dentro de você. Então, a gente, veja, o outro é sempre o outro, ou os acontecimentos, são sempre um espelho de nós. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com aquilo que o outro traz e desperta em nós e como a gente vai se posicionar e se colocar diante daquela situação. Para que então a gente tenha a chance de fazer ou tomar uma atitude diferente, baseada exatamente nisso que a Adri está falando. O que o meu corpo está falando nesse momento? Então, nesse momento, meu corpo gerou pressão no peito, o ombro endureceu, eu fiquei tensa, a minha respiração diminuiu, eu não consegui respirar com calma. Então, não é. Então, calma, né? Tem uma frase que eu acho muito linda, né? Primeiro acalma-te, depois permaneça assim pelo resto da vida. E é isso, né? Quando a gente encontra essa calma de se sentir e não acelerar, e já tem coisa marcada, e já tem outra coisa, vamos viver a vida, vamos ter que fazer, dar conta e resolver. Não, peraí, tem alguma coisa, tem uma desconexão. Existe uma desconexão aí. Existe uma desconexão de você com a realidade. E quando a gente começa a se dar conta dessa desconexão de você, né, com a realidade, tu começa a querer entender, opa, mas espera aí, o tempo da minha vida tem limitação? E é isso que é muito importante. O tempo da minha vida é limitado. E onde que eu quero investir o tempo da minha vida? Eu vou precisar fazer escolhas, e escolhas é algo de adulto. Que é bancar o preço por esse não. Que daí gera culpa. Mas onde normalmente está a culpa é onde está a tua maior cura. Porque ali é aquela parte de você que tu ainda não desenvolveu, que tu ainda não deu atenção. E sustentar esse desconforto de fazer diferente. De, caramba, eu não sei. É aquele ponto de interrogação gigante. Eu não sei o que vai acontecer diante dessa decisão. Uau! E agora? E agora é crescimento. Normalmente se jogar no precipício sem saber se vai ter alguma segurança lá embaixo. Exato, exato. E talvez não tenha, né? Talvez a gente caia do precipício e voe, talvez a gente caia do precipício e se quebre inteiro lá embaixo, talvez a gente caia de pé, mas é a experiência, é o atravessar o momento, atravessar o sentimento, suportar esse sentir que nos dá a realidade que vai nos conduzir para o próximo passo.
Agora, se a gente não se permite sentir as emoções do desconforto, da ansiedade, da culpa, do medo, se a gente não se permite, fica o tempo inteiro fugindo de sentir, se atarefando, dando conta de um monte de coisas, resolvendo a minha vida e a vida do outro. Normalmente eu não resolvo a minha vida, né? Mas resolvo a vida do outro, dando conta da vida do outro, resolvendo os problemas que eu acho que eu tenho que resolver para a vida dos outros, oferecendo o que eu acho que eu tenho que oferecer para a vida dos outros. Eu não estou na realidade, porque eu não tô interagindo comigo. Real, eu não estou interagindo comigo, eu estou interagindo com o outro. E eu ainda acho que eu estou interagindo com o outro. Porque se eu não interajo comigo, eu não tenho intimidade comigo, eu não tenho respeito por mim, qual o respeito que eu vou ter pelo outro? Mas tudo isso que a gente está falando aqui parte de um lugar de conhecer a nós mesmos, conhecer os nossos padrões, conhecer os nossos gatilhos e o que nos leva a repetir esses comportamentos que nos aprisionam, para a partir desse momento, quando a gente estiver recorrendo nesse comportamento, nesse padrão, conseguir parar por um momento, fazer aquele silêncio, aquela respirada e poder fazer um pouco diferente. Sem sombra de dúvidas. E eu vou além, tá? É muito importante que nesses momentos, se você tem dúvida, recorra a pessoas seguras, que foi aquilo que é o tema do podcast anterior e tem sido tema de algumas coisas que eu tenho levantado no Instagram, né? Porque o que são pessoas seguras? São pessoas que podem te acolher, né? Sem julgar e te apoiar no teu processo. Muitas vezes a gente precisa dessa pessoa segura, seja um terapeuta, seja um amigo, uma amiga, seja uma mãe, no caso da minha filha, seja um parceiro, uma parceira, alguém que seja seguro do teu lado para, sabe, só te acolher. Nossa, eu tô com medo agora. Olha, eu tô me sentindo culpada. E aí, será que é? Será que é? A gente já sabe qual é a resposta. Eu não tô buscando a resposta no outro. A gente já sabe, a gente tá buscando o quê? Apoio. Eu não estou buscando que o outro me diga faz ou não faz. Eu estou buscando em mim a força para poder dar aquele passo. E muitas vezes a gente precisa dessa força. E eu falo por mim, né? Muitos dos meus processos de avanço foram apoiados pela Adri. Então, nesse quesito desse assunto que começou o podcast, naquele momento que eu estava falando não, eu estava com ela no WhatsApp, gente. E ela estava ali comigo. E eu, meu Deus, Adri, eu tô me sentindo culpada. Aí ela falava, má consciência. E foi foi muito bonito o processo, porque a gente não precisa ter todas as respostas, até porque a gente não tem, a gente é um processo. A gente está se construindo, a gente está se melhorando, a gente está se desconstruindo. E é muito bom ter alguém do teu lado, que talvez tu possa contar nos dedos quantas pessoas tu tenha, que te conheçam as tuas fragilidades, as tuas inseguranças, os teus medos, e tá ali. Eu sei que tá ali. Às vezes a gente passa um tempão sem se encontrar fisicamente, mas a gente está sempre no WhatsApp, a gente está sempre fazendo algum tipo de contato e compartilhando esse mais profundo. Uau! Cara, é tão bom. Nossa, é segura, a pessoa me conhece, ela sabe que eu faço cagada, ela sabe que eu faço, escorrego na batatinha. E tudo bem, isso não tira o meu valor, né? De eu ser quem eu sou. Isso não minimiza tudo o valor que eu construí de mim até hoje, que é o que a gente tende a fazer quando a gente toma uma decisão diferente daquilo que a gente normalmente toma, né? Meu Deus, estraguei tudo. Nossa, estraguei tudo. Gente, que pessoa horrível que eu fui agora. É como se você estivesse desvalidando tudo que você é por causa de uma decisão, de um movimento. Então, ter pessoas seguras, encontrar pessoas seguras do teu lado que possam... Eu tô aqui contigo. Se der merda, eu tô aqui junto também. Se der... Como é que é? Se der certo, também tô junto aqui contigo também. E se tiver que chamar minha atenção, ela vai chamar atenção. Não, peraí, pô, Fernanda, também não, né? Não. Eu adoro que a Adriana é muito sincera, né? Também não, né? Acho que não é assim.
E daí eu reflito, acho que faz sentido. E eu sei que a recíproca é a mesma. É o mesmo movimento. Então, é uma troca. Mas é uma troca com respeito. Não é impositivo. E não é tipo, olha que merda que tu fez. Eu falei pra tu não fazer. Não, tá, Então, vamos ver se da próxima vez a gente faz um pouquinho melhor. E é sem julgamentos também, porque nós somos pessoas muito diferentes, então talvez eu não agisse da mesma forma naquela situação, mas eu não vou impor a minha forma de agir. Essa sou eu, não é ela. Então é respeitar o caminho do outro também, respeitar a pessoa que o outro é, as limitações, o brilho, o que faz o olho brilhar, que talvez não seja o mesmo que eu. E tudo bem, cada um no seu processo, com respeito, sem julgamento, né? É aquilo, né, que a gente fala na sistêmica, né? Vamos pegar aqui um relacionamento de amizade como é o nosso, né? Eu e a Adriana, gente, não tem noção, a gente é muito diferente. Tipo, eu olho a vida cor-de-rosa, a Adriana olha a vida azul. Se fosse nomenclaturar por cores, eu olho a vida redonda, ela olha quadrado. É diferente, mas é na beleza da diferença que eu tomo aquilo que ela pode me dar na diferença dela e que ela toma aquilo que ela pode tomar de mim na minha diferença. E uma complementa a outra nesse processo, né? E é assim a troca, é assim o equilíbrio em todas as relações, porque há um respeito. Não, tá, ela tá me dando isso, pô, mas ela sempre me alimenta. Eu amo quando ela me alimenta, gente. E eu raramente alimento ela. E às vezes eu penso, puxa, eu não alimento, mas daí eu vou lá e compro chocolate, eu sou a dona do chocolate, daí eu levo chocolate, né? Então, são movimentos de troca que são muito ricos nesse processo, que uma vai entregando para a outra. E que a gente precisa estar muito atenta nessa questão de pessoas seguras, para que você então possa caminhar o teu caminho de forma mais leve, para que tu possa sempre estar vendo o teu valor, mas também possa ver assim, isso aqui é uma coisinha escura que eu tenho dentro de mim. Tá ali, né? Existe. Pô, Fernanda, presta atenção. Mas tudo bem se não prestar, né? Faz parte do caminho, faz parte do processo. Sustentar o processo é feminino. E talvez seja um dos pontos mais bonitos e mais fortes do feminino. Gestar, sentir, atravessar, ter espaço para sentir o processo. Eu, nos meus relacionamentos, sempre tive muito a tendência de não querer atravessar o processo. Então, eu já queria chegar logo na meta. Eu já queria estar lá, logo naquele relacionamento maravilhoso com a pessoa, sem atravessar o processo. O processo do desconforto, sabe assim? Do desconforto de não saber. E agora, ponto de interrogação, vai acontecer ou não? Eu sempre fui aquela pessoa que tentava controlar. Então, eu tentava me tornar útil para outra pessoa, para poder vincular outra pessoa a mim. Para que outra, nossa, como a Fernanda, eu preciso da Fernanda. Porque a Fernanda me dá a resposta, porque a Fernanda faz isso, a Fernanda faz isso. Nossa, eu sempre fui essa pessoa. Então, é uma desconstrução, dar um passo para trás e dizer assim, não, mas peraí, vamos viver o desconforto, né? Vamos viver esse feminino, vamos viver esse momento de que eu não sei. E é bom não saber. Aí a gente começa a ver a vida como mais uma aventura do que realmente uma repetição do mesmo. A gente se permite descobertas. Pô, mas será que isso aqui realmente é bom para mim? Porque quando você está na meta, quando você está no processo do controle, que é esse excesso de masculino, eu quero chegar logo onde eu tenho que chegar, eu não estou prestando atenção se, tá, mas isso aqui faz sentido para mim? É real, né? Tipo, a Adriana queria chegar na meta do entregar o trabalho. Eu tenho que fazer o produto, eu tenho que entregar o curso. Tá, mas esse curso, esse produto, faz bem para mim? Tipo, tem meu propósito aqui? Faz sentido para minha alma? Realmente eu não tinha pensado sobre isso. E é no processo que tu consegue acessar, tá, mas isso não faz sentido para mim.
Adriana, no final dessa jornada que a gente fez agora, né, que a gente começou esse curso de codependência emocional, ela, enfim, teve todo o processo, enfim, e daí ela chegou no final e disse assim, Fê, acontecendo, né, tais coisas, e eu tenho uma página, cara, eu nunca soube disso, tá? Eu tenho página, né, no Instagram, é isso que se chama página? Aquela bem antiga, né? Perfil? Isso, tem um perfil no Instagram com um determinado nome, e eu sinto que isso, olha só a frase que ela fez, eu sinto que isso aqui faria sentido para mim, trabalhar com isso aqui. Cara, quando ela me mostrou, eu falei assim, é isso. Isso é o sentir. Não é simplesmente fazer a meta, alcançar a meta a qualquer custo. Isso é muito masculino e um masculino desequilibrado. E alcançar a qualquer custo. E eu vou mostrar que eu sou boa porque eu alcanço a meta. Não. Isso faz sentido para mim, isso preenche a minha alma. Isso me deixa leve. Isso me leva para o mais ou me leva para o menos? Porque esse é o segredo. Isso me leva para o mais internamente, eu estou preenchida, ou isso aqui está me exaurindo de tal forma que, uau, eu não tenho mais força. Porque eu estou tentando dar conta, porque eu estou tentando resolver. Então, quando tu volta para a realidade daquilo que tu sente, quando tu volta a querer atravessar o processo, tu começa a perceber essas coisas, tá, mas eu me sinto confortável aqui, isso me alimenta, isso me leva para o mais, isso me deixa em paz? Ou não, isso aqui está me deixando insegura, isso aqui está me deixando nervosa, isso aqui está me deixando tensa. Então, tu começa a te autoavaliar, ver se faz sentido. Ver se faz sentido. Sentir se faz sentido para você. Aí tu começa a entrar na realidade do mundo adulto. Que eu tenho que fazer escolhas. E muitas vezes são escolhas que vão desagradar ao outro. Mas faz parte do processo. Desde que você se agrade. Eu queria encerrar com uma frase que você falou que eu achei genial. Uma frase tão genial que vale todas as tuas não idas à academia, tá? Tá perdoada por isso. Que é, a gente é o processo. E nada mais verdadeiro do que isso. A gente é o processo, a gente está sempre em construção, a gente está sempre em transformação. No entanto, a gente renega por medo de sustentar esse desconforto, essa dor, essa culpa, e a gente quer fugir, mas a verdade é essa, a gente é o processo. Bonita essa frase, eu falei? Falou. Pô, fui inspirada. Realmente é isso. A gente é o processo, a gente está no processo. E não é nada mais lindo do que isso. Não tem nada pronto e a gente quer tudo pronto, quer tudo resolvido, quer tudo ontem, quer tudo do jeito. E não vive o processo de se sentir, de chorar a humanidade, né? De ficar irritada, nervosa, pensar, agora o que eu faço com isso? É o processo. E isso é o que torna a gente tão especial e tão único. Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E até o próximo episódio. Acho que a gente, o processo, vai virar hoje um post no Instagram. Acho que vale. Adorei. É isso aí. Fer, muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. Obrigada, Ada. Beijo. Beijo para todos. Tchau.